depois vocês conversam à vontade. Ok? Então, gente, tá tudo bem? Vamos começar? Boa noite a todos, sejam bem-vindos na penúltima sessão desse mandato, né? Quero agradecer a presença do Tarcísio, do Ademir, da esposa, do nosso querido Robertson. Sim, mas vai ter uma moção, inclusive. Depois nós fazemos isso. Obrigado pela dica. Eu queria também dizer, hoje até foi muito... Eu queria pedir perdão à equipe toda, eu tive 15 dias bastante complicado aí, com a enfermidade da minha sogra, a Silvana inclusive está com a mãe lá no sítio, né? E eu não pude acompanhar bem os trabalhos dessa semana, eu queria pedir perdão a vocês em função, eu quero até agradecer ao Dori, viu? Obrigado, viu, Dori, por ter suprido aí algumas coisas, a Célia também me passou algumas informações. Mas eu acho que agora à tarde deu para me inteirar alguma coisinha aqui. Não estou tão inteirado como deveria. Quero pedir perdão porque não deu para mim ficar muito... Mas espero que a gente consiga cumprir a agenda aí, ok? Então vamos na sequência, nós estamos na pauta. Pedir para a vereadora Dinorá, segunda secretária, que faça, por favor, a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Iacanga. Aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2016, às 19h30, no recinto da Câmara Municipal de Iacanga, reuniram-se os senhores vereadores para a realização da sessão ordinária, previamente convocada para tratar dos assuntos constantes da pauta do dia. Feita a verificação das presenças, constatando a presença de todos e havendo quórum legal, deu por iniciados os trabalhos. Expediente, item número 1, leitura e votação da ata da sessão extraordinária do dia 10 de novembro de 2016. O senhor presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da ata da sessão do dia 10 de novembro de 2016. Concluída a leitura, o senhor presidente colocou a ata em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, colocou então a ata em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Item número 2. Em leitura, projeto de lei número PMI 037/2016, de origem prefeitura, que dispõe sobre a ampliação do perímetro urbano no município de Iacanga e da outras providências. O senhor presidente informou que o presente projeto tramita em regime de urgência especial. Informou que o requerimento não obteve o mínimo de assinaturas exigente. Após, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto e informou que será encaminhado às comissões para estudo. Item número 3. Em leitura, ofício do Ministério da Educação, mês de outubro. Item número 4. Em leitura, ofício do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, mês de outubro. O senhor presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura dos ofícios, respectivamente. Após a leitura, informou que os mesmos encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. Pauta do expediente. Os inscritos foram, respectivamente, os vereadores Sérgio, Rafael e Carlos, os quais dispensaram o uso da palavra. Pauta da ordem do dia, item número 1, segunda discussão, projeto de emenda à lei orgânica número 006/2016, origem Câmara, autoria mesa da Câmara, que, nos termos do artigo 43, inciso 1, combinado com o artigo 44, inciso 1 da lei orgânica, dispõe sobre emenda à lei orgânica do município de Iacanga, modifica parágrafo, artigo, dando nova redação e outras providências. Com a concordância de todos, o senhor presidente dispensou a leitura do projeto. Colocou o projeto em segunda discussão, como nenhum vereador se manifestou, colocou mesmo em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. Item número 2. Em discussão única, projeto de lei número PMI 036/2016, origem prefeitura, que estabelece normas e procedimentos para efeito de consolidação de imóveis e futuras transferências destes a terceiros, na conformidade do pactuado nos autos da ação civil pública, de número 0001439-868.826.0236 da segunda Vara Civil de Ibitinga, bem como autoriza o Poder Executivo a fixar valores de transferência e dispensar a exigência de realização de leilão público para aquelas transferências. O senhor presidente informou a alteração do artigo 4º e solicitou que o primeiro secretário realizasse a leitura do mesmo. Após, o vereador Bruno solicitou que o projeto fosse relido. Assim, o primeiro secretário o fez.
Após foi lido o parecer, o senhor presidente colocou o mesmo em discussão. Os vereadores Rafael Dorival e o senhor presidente, respectivamente, comentaram sobre o parecer. Após, o senhor presidente colocou o parecer em votação, sendo aprovado por 7 votos contra 2 votos. Na sequência, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Os vereadores Sérgia, Carlos de Norá, Bruno, Rafael e o senhor presidente comentaram, respectivamente, sobre o projeto. O vereador Bruno solicitou registro em ata que a quitação que foi retirada a pedido deste vereador, que foi alterado, se dá exclusivamente para que não tenhamos como respaldar ou dar armas para aqueles mal intencionados estar registrando seus terrenos de forma ilegal, porque como pode ter a quitação de algo que não foi comercializado pela prefeitura? Então não tem como dar quitação, por isso foi retirado este quesito do projeto. Assim como o vereador Rafael disse, o correto para ter essa sessão e Câmara aprovarmos com tranquilidade a não cometermos 2 vezes o mesmo erro, pois lá atrás cometemos o erro de adquirir área ilegal sem registro e agora estamos aprovando uma lei também sem registro desta área. Está assim homologada essa decisão. Ninguém é maluco de falar que não vai ser registrado em cartório, mas sim temos que colocar em xeque como será registrado pelo cartorário, quanto custará aos cofres públicos. A princípio, acreditamos que não será cobrado nada, o que não acredito que será transferido de forma gratuitamente. Registrou o artigo 99, explicou que não pode ser doada a área e que é um prejuízo aos cofres públicos. Comentou sobre a ampliação do pagamento parcelado, sua solicitação. Comentou ainda sobre a morosidade da justiça em regularização desta área. E sua dúvida é como será registrado o imóvel para a prefeitura. E como nenhum vereador mais se manifestou, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por 7 votos contra 1 voto e uma abstenção. O senhor presidente, em comum acordo com os nobres edis, os convocou para a sessão ordinária, para o dia 1º/12/2016. Explicações pessoais. Primeiro inscrito foi a vereadora Sérgia, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares e presentes, parabenizou pelo Dia da Criatividade e comentou seu voto no projeto PMI 036/2016. Próximo inscrito foi o vereador Rafael, que dispensou o uso da palavra. Próximo inscrito foi o vereador Bruno, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares e presentes, parabenizou a Casa pela aprovação do projeto PMI 036/2016 e comentou sobre o mesmo. Alertou o prefeito para que seja tomado cuidado com o Tribunal de Contas. Comentou sobre o raio-x e o vereador Dorival respondeu que o mesmo já está funcionando. Por fim, comentou sobre a iluminação pública estar acesa durante o dia, apagada durante a noite. Próximo inscrito foi a vereadora de Norá, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares e presentes, comentou sobre o registro dos imóveis, complementando a fala do vereador Bruno. Parabenizou a Cristiane e Carlos Bueno pela audiência pública que realizaram. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente convocou novamente os mesmos para a próxima sessão ordinária, agendada para o dia 1º/12/2016. Após, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2016, Antônio Carlos de Almeida, presidente. Dorival Ferreira de Campos Filho, primeiro secretário. De Norá Gomes de Moraes, segunda secretária. Ok, gente, a ata está em... Senhor presidente, Pois antes não. que nós fizermos a votação, eu queria pedir, a gente já tem uma moção que está entrando hoje, eu queria pedir pela palavra de ordem aí, para a gente fizesse 1 minuto de silêncio, devido ao caso da queda do avião da Chapecoense, pedir para que, se todos concordassem, que a gente fizesse 1 minuto de silêncio. Eu pedi que todos ficassem de pé, então, né, por 1 minuto.
Lamentável o ocorrido, todos acompanharam, né? Espero que Deus tenha compaixão, que possa confortar as famílias, porque realmente não há muito o que dizer a respeito. Foi uma fatalidade muito que abalou não só o Brasil, mas o planeta todo, né? Na sequência, em leitura, o projeto de lei PMI 038/2016, de origem da Prefeitura, que autoriza a cessão do imóvel municipal a munícipe carente para atender interesse social. Esse projeto veio em urgência especial, né? É para atender uma senhorinha chamada Isaura Fernandes Farias. Eu tive a oportunidade hoje de discutir, inclusive, a respeito, será que não seria melhor ela ficar no lar dos velhinhos, que nós passamos aí, mas aí, segundo o Dória, nós não temos estrutura nenhuma lá ainda, apesar de eu não ter acompanhado mais de perto. Então, a solução que se encontra para que não haja problema futuros, e faça incomodar enquanto ela for viva, para não ficar aquela briga de familiares depois pelo terreno. Eu achei justo. Então, esse projeto veio em regime de urgência especial, e pelo que eu já vi, já teve assinaturas todas, né, para viabilizar esse procedimento. Eu pediria ao Dória que fizesse a leitura, por favor, do ofício de encaminhamento do projeto. E, perdão, em função do minuto de silêncio, eu esqueci de colocar a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os favoráveis que se encontram, permaneçam sentados. Então, a ata foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Por favor, vamos na sequência. Iacanga, 30 de novembro de 2016. Encaminha projeto de lei número 38 de 2016. Senhor presidente, estamos encaminhando o presente projeto de lei para que o mesmo seja analisado por Vossa Excelência, bem como pelos nobres edis que congregam essa igreja Casa de Leis, requerendo desde logo que o mesmo seja votado em regime de urgência especial, nos termos do artigo 134, caput e incisos, todos do regimento interno da Câmara Municipal de Iacanga. Para a tramitação do regime retroreferido, solicita-se também a Vossa Excelência a convocação de sessão extraordinária nos termos do parágrafo 3º, inciso 1 do artigo 18, combinado com o artigo 67, inciso 21 da Lei Orgânica do município de Iacanga. Atenciosamente, Francisco Donizete dos Santos, prefeito. Excelentíssimo senhor Antônio Carlos de Almeida, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Iacanga. Projeto de lei número 038/2016, de 30 de novembro de 2016. Autoriza a cessão de imóvel municipal a munícipe carente para atender interesse social. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder a Isaura Fernandes Farias, munícipe carente, brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade RG número 110.566-9, inscrita no CPF número 280-774-868-80, residente na Rua Recife 396, Vila Águas Claras, em regime de comodato, pelo prazo de 20 anos, para a construção de casa de interesse social, que será erigida por doadores sensibilizados com a situação de penúria da cessionária. Um terreno de propriedade de municipalidade, conforme descrito no memorial descritivo. Memorial descritivo. O terreno tem as seguintes caracterizações. A presente descrição tem início do ponto D, localizado a 28,34 metros da confluência da Rua 1, atual Carmen Domingos Esparapã, lado ímpar, com a Rua Aquino Rufato, lado par. Daí segue com o rumo de 37 graus 58 e uma distância de 20,45 metros, confrontando com o lote 14J, propriedade da senhora Ana Paula Verdó e Alck, até atingir o ponto C. Daí reflete à direita e segue com o rumo de 52 graus e uma distância de 7,86 metros, confrontando com o lote 02 de propriedade do senhor Luiz Antônio Andrés, até atingir o ponto 01A. Daí deflete à direita e segue com o rumo de 37 graus e uma distância de 20,45 metros, confrontando com o lote 14, propriedade da Prefeitura do município de Iacanga, até atingir o ponto 04A. Daí deflete à direita e segue com o rumo de uns 52 graus e uma distância de 7,87 metros, confrontando com a Rua 1, propriedade da Prefeitura Municipal de Iacanga, até atingir o ponto D, ponto onde teve início esta descrição, encerrando uma área de 160,171 metros quadrados. Artigo 2º. O terreno é cedido sem benfeitorias,
ressalvando-se que no vencimento do contrato de comodato de cessão, o imóvel retorna para o patrimônio do município, com as benfeitorias que lhe forem acrescidas, sem que a municipalidade tenha quaisquer responsabilidade de ressarcimento a qualquer título. Parágrafo único. O contrato de comodato de cessão, ora firmado, tem caráter personalíssimo, sendo vedada a utilização para quaisquer outras finalidades contrárias à habitação, como também a transferência, cessão, empréstimo, locação, destinando-se ao uso exclusivo da cessionária como residência. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Iacanga, 30 de novembro de 2016. Francisco Donizete dos Santos, prefeito. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de uma situação de carência total da munícipe senhora Isaura Fernandes Farias, e, não obstante, não se restrinja ao único e último caso dessa natureza, de pessoa que esteja vivendo em habitação de condição subhumana, contrariando inclusive os ditames da Constituição Pátria, que entre os direitos sociais elencados no artigo 6º, a moradia. A caracterização de carência da cessionária está devidamente exposta no relatório social, ora anexado, elaborado pela secretária municipal de Assistência Social, que evidencia a situação de necessidade como também as dificuldades enfrentadas na sua atual residência, que além de, em precárias condições, ainda exige o pagamento de aluguel. Considerando a relevância que envolve o presente caso, falando mais alto a solidariedade, movendo-nos no sentido de procurar uma forma de solução, ainda que paliativa, porém, por um período que permita tranquilidade para a cidadã, que vive esse momento de grande dificuldade. Temos absoluta certeza que, assim como nós, essa colenda Câmara também se sensibilizará, com os seus membros, ilustres vereadores, para análise e tramitação com a maior brevidade do presente decreto-lei. Por isso, o regime de urgência especial, ora interposto. Iacanga, 30 de novembro de 2016. Francisco Donizete dos Santos, prefeito. Acho que não. Esse projeto, gente, ele veio em regime de urgência especial. Pedi ao Dorival que verificasse se tem os 2/3. Sim. Então, por favor, leia o requerimento de urgência especial para a gente poder votar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iacanga. Requerimento especial. Os vereadores infracinados nos termos do inciso 4 do artigo 134 do regimento interno desta Casa, vêm muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência digne-se determinar a tramitação do projeto de lei PMI número 038/2016 em regime de urgência especial, pelos motivos que passamos a expor. Senhor presidente e nobres vereadores, trata-se de projeto de lei que autoriza a cessão de imóvel municipal ao munícipe carente para atender interesse social. Trata-se de situação de carência total da munícipe, a qual está exposta no relatório social, que evidencia a situação de necessidade, como também as dificuldades enfrentadas na sua atual residência. Considerando a relevância que envolve esse caso, falando mais alto a solidariedade, procuramos solução ainda que paliativa, porém por um período que permita a tranquilidade da cidadã que vive este momento grande dificuldade. Daí a urgência. Temos em que pede deferimento Iacanga, 30 de novembro de 2016. Vem assinado por 7 dos 9 vereadores. Ok, gente. Então vamos à votação, né? Por favor. Votação nominal. Antônio Carlos de Almeida. Sim. Bruno Borba Siriaco. Dinorá Gomes de Moraes. Sim. Carlos Donizete Cardoso. Dorival Ferreira de Campos Filho, sim. Edson Pereira de Souza. Márcia Angélica Pazeto. Rafael Giovanni de la Porta Sedemac. Não. Sérgia Maria Moreira Machado. 8. Foi aprovado. Assinaturas favoráveis. 8-1? Isso. Então ele vai entrar na ordem do dia para a votação final. Obrigado. Na sequência, tem uma moção em função da fatalidade do voo dos jogadores lá do Chapecó, da Chapecoense. Uma coisa que constrangeu o país inteiro
Eu, então, acho que a Câmara se manifestou fazendo uma moção de pesar, e eu acho que é bem providencial e oportuna nesse momento. Eu pediria que a vereadora Dinorá fizesse, por favor, a leitura da moção, para ser votada na próxima sessão. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iacanga, Estado de São Paulo, moção número 006/2016, moção de pesar. Senhor presidente, os vereadores infracinados vêm respeitosamente, com amparo no artigo 156 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Iacanga, submeter ao plenário moção de pesar em virtude do acidente aéreo com o avião da Chapecoense, ocorrido no dia 29/11/2016. Um avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, caiu na madrugada desta terça-feira, 29, a poucos quilômetros da cidade colombiana. O time da Chapecoense embarcou para a Colômbia para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, que estava marcada para quarta-feira, 30. Inicialmente, o voo iria diretamente de Guarulhos para Medellín, mas o voo foi vetado pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Entre as vítimas estavam a delegação da Chapecoense, equipe técnica e repórteres que iriam cobrir o campeonato. Abre aspas, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será guia até a morte, fecha aspas. Assim nos fala a Escritura Sagrada. Neste momento, os familiares das vítimas sofrem com esta tragédia. Assim como o espelho reflete o nosso ser, a morte é o cumprir de uma nova jornada, onde o reluzir da paz é parte integrante deste caminhar. Hoje o futebol não tem cor, não tem camisa, não tem hino, não tem rivalidade, não tem graça. Hoje o futebol não tem adversários, não tem provocação da torcida, não tem arquibancada, não tem lance dividido. Hoje o gramado do campo perdeu o verde. Hoje a bola murchou. Hoje o gol ficou sem voz. Hoje o futebol só tem dor e tristeza, e aquele minuto de silêncio que parece durar para sempre. Todos unidos pelo sentimento de pesar. Esta tragédia entristece a todos os brasileiros que são apaixonados pelo futebol, um esporte que sempre nos uniu, nos deu alegria, hoje nos trouxe tamanha tristeza. E nós, vereadores da Câmara Municipal de Iacanga, não poderíamos deixar de abraçar os familiares com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem. Aos familiares das vítimas, mães, esposas e filhos, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que as vítimas descansem em paz. Assim, a Câmara Municipal de Iacanga, através de seus vereadores, com sua fé, dignidade, comprometimento para com seus familiares, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com as digníssimas famílias para que a paz e felicidade reinem no meio de todos, dedicando nosso profundo pesar pelas vítimas do acidente aéreo. Requeremos que, após lida e aprovada em plenário, seja presente moção de pesar encaminhada à Câmara Municipal de Chapecó, a quem esta Câmara expressa as mais sinceras condolências. Iacanga, São Paulo, 30 de novembro de 2016. Dorival Ferreira de Campos Filho, Antônio Carlos de Almeida, Bruno Borba Siriaco, Carlos Donizete Cardoso, Dinorá Gomes de Moraes, Edson Pereira de Souza, Márcia Angélica Pazeto, Rafael Giovanni de la Porta Sedemac, Sérgia Maria Moreira Machado. Ok, gente, essa moção então voltará na próxima sessão para ser votada, conforme regimento interno. Ordem de pauta do expediente encerrado. Tem alguém inscrito? Vereadora Sérgia. Peço. Mais alguém, não? Vereador Rafael. Vereador Rafael, 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, segunda secretária, nobres edis, amigos que nos dão a honra, internautas. Gostaria primeiramente de falar sobre a moção que será encaminhada à cidade de Chapecó,
em virtude da fatalidade. Acredito que uma coisa que chocou todos nós como os brasileiros, como torcedores, como amantes do futebol. Uma tragédia que se deu, segundo as investigações primárias, por falta de combustível, colocando em risco várias vidas, por um erro, ou digamos um erro humano, onde todos nós estamos passíveis de errar, mas tenho certeza que todo o nosso país, todo o mundo, em virtude das comemorações, em virtude das condolências que estão sendo feitas pelo mundo, todo mundo se chocou realmente com essa tragédia. Passando agora ao projeto de cessão de comodato da Prefeitura, eu votei contrário ao regime de urgência especial, mas serei favorável sim ao projeto. Mas eu fico aqui minha indagação, senhor presidente, nobres pares, pelo seguinte: pelo que eu entendi, verificando o relatório da assistente social, é medida de extrema urgência que essa senhora está passando, certo? Nós, Prefeitura Municipal, entregando um bem, um terreno limpo para essa senhora, ela vai ter que correr atrás realmente de doadores, de pessoas que vão colaborar. Isso pode demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, até que essa construção se efetive e realmente ela tenha uma moradia. Estava falando com a vereadora de Norá, nós já temos residências construídas e aptas para a moradia. Tudo bem que não tem as maiores precauções para uma pessoa idosa. Sim, lá no asilo, no conhecido asilo, na Vila dos Pobres. Porém, disse que não podemos colocá-la lá em virtude que não tem as adequações, que não tem quem cuidar. Mas se nós construirmos, se essa pessoa construir uma casa nesse local, não saberemos a necessidade das condições que essa casa será construída. Ela vai morar sozinha da mesma forma. Ela não vai ter os cuidados da mesma forma. Então nós estamos querendo fazer uma sessão comodato para tampar o sol com a peneira. Então eu acho que é algo mais embaixo. Não que eu seja contrário a essa sessão. O terreno é um terreno bom, uma localização boa, mas nós não vamos estar atendendo imediatamente o que essa senhora está precisando. Se é em virtude do aluguel, se é em virtude dos cuidados. Oi? Se é em virtude dos cuidados, realmente ela precisa de algo para ontem. E nada mais justo do que nós corrermos atrás. Se não está adequada, vamos procurar esses donatários, essas pessoas que vão fazer essas doações, vamos adequar uma casa, porque já é da prefeitura o local, já vai ficar pela prefeitura. Então o dinheiro que vai ser gasto lá, nós não sabemos o que vai construir, se é 1 quarto, 2 quartos, uma casa com banheiro, não sabemos. O dinheiro que vai ser gasto lá, que pega esse dinheiro desses donatários e invista no asilo e adeque. Porque o dinheiro que vai construir uma casa, tenho certeza que reforma uma casa lá, coloca forro, se adequa uma casa para que ela possa morar. E já é da prefeitura, vai voltar para a prefeitura da mesma forma. Então, eu acho que isso seria realmente uma medida urgente. Se o que nós estamos querendo falar e tratar na Câmara de Vereadores hoje é algo urgente, é algo para sanar essa precariedade que essa senhora está vivendo, a melhor medida é essa. Porque já tem casa com parede, com banheiro, rede de esgoto, água encanada. Se precisar de muito é um forro e uma pintura na casa. Um cimentado nas proximidades do quintal, basta. Então essa doação poderia ser feita para isso. Tenho certeza que coisa de 15, 20 dias, até mesmo com pedreiros fornecidos pela Prefeitura Municipal, a senhora já está com uma moradia adequada. Agora ela vai ficar num terreno sem muro, sem condições, um terreno aberto, um terreno grande. Então nós não estaremos cuidando realmente da necessidade dessa senhora. Mas se não temos como fazer, tem que ser feito dessa forma, serei favorável. Mas acredito eu que o melhor seria nós pensarmos, estudarmos em parceria com esses donatários, que deve ser alguém que já tenha até se pontificado a fazer uma doação, porque para construir uma casa é algo volumoso.
Então vamos sentar e conversar e ver o que é melhor. A Márcia, que é do setor pessoal, também se poderia, do setor de social, poderia também estar conversando para nós tratarmos esse assunto. Eu acho que o melhor seria isso, presidente. Não que eu seja contrário, mas eu acho que atendendo a imediata solução do caso. Só me dar uma parte? Sim, Posso? sim. Eu também tive essa preocupação, fui procurar o prefeito, porque o motivo de não colocar um lugar, ele me passou que existe toda uma equipe, uma movimentação de pessoas e uma equipe já pronta para construir, para fazer essa casa, que vão fazer tudo para ela, que foi consultado o promotor e que o promotor passou que lá estaria sem estrutura nenhuma. Eu também fui perguntar isso a ele, ao prefeito, e ele me passou que já está tudo preparado para se levantar, construir essa casa dos conformes que ela precisa. Eu concordo, vereador, mas se o asilo está sem estrutura, que está murado, tem grade, tem tudo, imaginemos então um terreno vazio. Sim, eu também concordo. Sem estrutura está maior. Sim, vereador. Só para não precisar pedir a parte depois, presidente, peço pela ordem. O vereador Dorival colocou mais ou menos o que eu ia falar, mas talvez eu vou tentar clarear um pouco mais a ideia. Na verdade, não é que está sem estrutura lá, vereador Dorival. Na verdade, lá está impedido de qualquer eventual movimentação de dinheiro público, porque não está regularizado, então não se pode a prefeitura, algum doador, fazer alguma coisa lá. Este caso, só existe um problema. Estamos aprovando isso em tempo tarde demais. E a vereadora Márcia, que está aqui, me perdoe, junto com toda a equipe do Centro Social. O prefeito Chico sabe da situação dessa senhora há anos. Talvez por falta de oportunidade ou falta de tempo. Na verdade, se deixou passar até agora este caso. Essa equipe que o vereador Dorival cita, eu diria que é mais do que uma equipe. Existe uma mobilização de igrejas, de pessoas da sociedade civil, que estão pleiteando em nome dela, porque eu tenho certeza absoluta de que ela mesma não está pedindo nada para que pudesse ter um local apropriado, que assim que Deus permita viver décadas de anos, essa senhora Isaura, mas pela ordem da vida, pela ordem cronológica da vida, deduza-se que em 20, 30 anos, como está pedindo a concessão, salvo engano, daria para ela passar o restante dos anos, então, em pequeno espaço de tempo, ainda dentro do mandato do prefeito Chico, haveria se fazer esta obra neste local apropriada, completa. Enquanto isso, não vai se fazer necessário qualquer movimentação, porque essas pessoas já estão ajudando a mesma a se manter no local. Apenas para elucidar um pouco a parte, e não sei dizer exatamente por quê que o Ministério Público não está liberado para se fazer o vereador, eu não entendi. Então o senhor está afirmando que não vai ter essa imediata construção? Eu não entendi. Não vai ter imediata. A imediata construção sim, mas não tem necessidade, por exemplo, quando que nem o senhor citou referente tirar de lá e colocar no asilo. Como que vai fazer? Vai continuar esperando essa obra. Então existem pessoas subsidiando ela, sim, aguardando a casa, essa casa, esse cômodo. Também não sei a planta, não tem, né? Não cabe o projeto. Não, é um terreno. Sim, então. Vai ser um terreno. Algo ainda dentro deste mandato por parte dessas pessoas voluntárias. Sim, são essas pessoas que vão construir essa casa. E o asilo, como o Bruno disse, está todo irregular ainda. Documentação, que está faltando um monte de documento, que aquelas pessoas que tomavam conta daquilo, que hoje passou para a prefeitura, do estatuto e tudo mais, ainda não está regularizado. Então a prefeitura não pode fazer nada lá hoje. Entendeu? Nem terceiro do ano também não pode? Não, terceiro sim. Certo. Tem forma legal para ela ficar. Deixa eu só fazer uma colaboração com isso aí. Eu acho que, veja bem, nós vivemos num país injusto, né? Sim. Quando se acha a solução para uma pessoa, nós temos que sempre apoiar, porque nós vivemos num país injusto. Sim. Eu concordo com todos os argumentos, mas parece-me que a dificuldade foi colocada pelo promotor. O promotor não liberou aí essa alternativa possível de se resolver o problema em função disso que o Bruno falou, o Eduardo falou. Agora, eu conversei com a Cristiane
Silvestrino também, sobre isso. Não agora, mas há um tempo passado. Nós assumimos o Lar dos Velhinhos, mas o Lar dos Velhinhos, ele não pode ser assumido totalmente, porque nós não temos enfermeira para pagar para esse pessoal, sim, não temos as estruturas que estão dizendo aqui. Então nós vamos ter que fazer um meio termo de assumir os velhos por parte, por projeto, cada ano. A exemplo do que está acontecendo aqui com o Fórum. Sim. Não veio, por exemplo, lá o cartório eleitoral ainda, mas vai vir. Eleitoral não. Vai vir futuramente. Não. Eleitoral é Justiça Federal, presidente. Cartório de imóveis. Cartório de imóveis. Eu não sei se o eleitoral viria também. Eleitoral não. Mas então até ele vai gradativamente. Então isso também vai ser feito com o Lar dos Velhinhos. Ele não vai poder assumir, porque nós não temos uma estrutura, por exemplo. Acho que é isso que foi o pensamento do promotor a dizer não para que ela fosse lá. A mesma linha da Cari, por exemplo, que da não Cari, tem estrutura nenhuma. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente ajudar uma pessoa. E a única preocupação que você não disse, talvez seria uma coisa importante, que não seria só essa pessoa. Nós temos mais velhinhos na mesma situação. A questão, presidente... Então, teria que fazer comodato para as outras também. Sim, talvez usar essa casa aí para mais do que um velhinho, então, não sei lá. A questão que eu ia falar, inconsequentemente, mas eu fui pedido à parte, foi essa. De nós abrirmos precedentes. Velhinhos, eu tenho 3 que estão necessitando de moradia. E pessoas que estão pedindo lote, eu tenho mais de 20. Inclusive com pedido que eu já levei para o prefeito, primeira-dama, para todo mundo. Então, nós vamos abrir precedente para continuar essa doação, essas concessões. Então, o meu receio é isso. Por que tratar de uma e não tratar de outros? E nós temos realmente várias pessoas que estão morando em condições subhumanas. Inclusive, Rafael, o promotor, ele está pressionando o Chico para que acerte aquilo lá. Ele está pressionando o prefeito para acertar o asilo lá. O recanto dos idosos. Para poder acolher os idosos. Ele está pressionando, o promotor está pressionando. Só que porque do jeito que está, ele não deixa entrar lá ninguém. Eu gostaria de saber, então, o porquê que ele não deixa entrar. Eu conheço recantos idosos, trabalhei lá até um certo tempo. E as casas... A regularização, dona Deonora. A prefeitura não pode fazer nada lá. Não pode a partir de agora, porque tem que regularizar primeiro, não porque as casas estão com problema? Não pode devido à regularização. A prefeitura não pode fazer nada lá dentro. Ela não pode investir nada lá dentro. Não, mas os que moram lá, eles não estão precisando de psicólogo. Veja bem, hoje, o que funcionava antigamente não tem nada a ver com hoje. Hoje é da prefeitura. E se a prefeitura for subir, vai ter que ter psicólogos, enfermeiros, vai ter acesso... Eu poderia encerrar minha fala, a gente depois pode até suspender a sessão por 5 minutos, porque eu acho que é mais fácil a gente conversar, não é melhor? Pode ser? Não, para não ficar... Pra gente... Não, eu não estou falando por isso, para a gente discutir entre nós. Eu terminei minha fala, certo? Sem mais. Mais alguém, gente? Então vamos para a pauta do ordem do dia, depois alguma coisa que ficou para trás aqui. Eu acho que a colocação do Rafael não é errada, eu também tive, porque já tem o Lar dos Velhinhos, poderia socorrer essa mulher que já tem 81 anos. Vai construir. Eu tive esses mesmos questionamentos também. Mas como eu não participei muito direto essa semana, em função do... Mas sempre morou pessoa idosa lá. Só que lá no Lar dos Velhinhos ele não está estruturado para receber os velhinhos. Não aceita. Para a prefeitura não tem muita a estrutura que o idoso precisa, não tem. Ele não atende à legislação. Não adianta, porque vai ter que colocar enfermeiro. Quem que vai pagar enfermeiro? Quem que vai pagar psicólogo? Então vai demorar muito. Você está entendendo? Eu acho que vai... E até tem... Eu conversei com a Cristiane sobre... A questão da enfermeira... Conversamos com a Cristiane... Conversei com ela muito sobre isso. Nós vamos ter que fazer uma... Não dá para virar um Reginópolis, por exemplo, um Areal do dia para a noite. Você vai ter que fazer ter um caminho aí a ser seguido. Nós temos que ir preenchendo as etapas até que ele fique na plenitude. É uma ideia que não é minha, eu conversei com as pessoas especializadas, eu acho que nós vamos ter que... Não dá para assumir agora ainda. Tem que acelerar. Como diz, o promotor está pressionando, e está certo, porque nós temos que cuidar dos idosos. Né? Os idosos não são lixo, nós temos que cuidar dos nossos velhinhos. Como é que não? Nós lutamos para transferir justamente para isso. Agora, essa é a solução imediata para essa senhorinha. Se nós podemos ajudar, vamos ajudá-la. Mas não é, o Rafael tem razão no que ele colocou, que não é a única, tem mais gente. Entendeu? Eu também tenho essa dúvida. Mas vamos liberar para essa e vamos ver o que vai fazer depois. Vamos correr atrás. É isso a minha ideia. Na sequência, a pauta do ordem do dia, então.
Nós vamos então direto ao projeto de lei PMI 038/2016, que autoriza a cessão do imóvel municipal ao munícipe carente para atender o interesse social, que é justamente essa matéria de que está sendo discutida. Então, eu pediria para não ler mais o projeto, já foi ali, se pode ser direto lá do parecer. Por favor, Dori. Já vai, você está ali o parecer para a gente. Comissão de Justiça e Redação, Iacanga. Parecer, matéria exame, projeto de lei número PMI 038/2016, Casa de Origem de Prefeitura. Autoriza a cessão do imóvel municipal a munícipe carente para atender interesse social. Relator, o vereador Dorival Ferreira de Campos Filho. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa própria e exclusiva do Executivo Municipal, conforme estabelece o artigo 140, parágrafo 1º, inciso 3 do regimento interno desta Casa, submetido à apreciação desta comissão. No tocante à forma, se apresenta regido dentro das normas legais, constitucionais e jurídicas, respeitadas as leis vigentes, nada constando que possa impedir a sua apresentação ao plenário. Quanto ao mérito, o projeto atende às determinações concernentes às leis financeiras, não desrespeita a lei de responsabilidade fiscal e está dentro das normas da lei número 4.320/64. A sessão é feita através de comodato que tem previsão no Código Civil Brasileiro, lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Em seus artigos 579 a 585, e ao contrato unilateral, pois apenas o comodato assume obrigações. Gratuito pelo qual alguém entrega ao trem coisa infungível, para ser usada temporariamente e depois restituída, sendo que possui caráter intuito personal, aliado ao fato de atender a uma situação de interesse social. Face ao acima exposto, esse relator opina pela aprovação do projeto de lei PMI 038/2016, origem prefeitura, por entender que o mesmo satisfaz todas as formalidades legais. Desta forma, é o que proponho aos demais membros desta comissão. Assim, ao parecer pela aprovação do presente projeto, Iacanga, 1º de dezembro de 2016, Dorival Ferreira de Campos Filho, relator. Decisão da comissão. Os membros da comissão, analisando o projeto relatório apresentado, são favoráveis à aprovação desse projeto de lei. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2016. Dinorá Gomes de Moraes, Rafael Giovanni de la Porte Sedemac. Membros. Ok, gente, o parecer está em discussão. Quem quiser falar sobre o parecer, que eu faça pela ordem. Ninguém querendo falar sobre o parecer, eu coloco o parecer em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Na sequência, eu coloco o projeto em discussão. Quem quiser falar sobre o projeto, que eu faça pela ordem. Ninguém querendo falar sobre o projeto, eu coloco o projeto, então, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Então, a senhorinha vai ter a casinha dela, se Deus quiser. Eu costumo dizer o seguinte, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, ok? Aqueles que nós conseguimos resolver, vamos resolver. Esse nós podemos resolver, porque já está indicado. Então, é questão de lógica. Nós não vamos resolver todos os problemas de Iacanga, mas esse nós vamos, ok? Então, é isso que é preciso ter em mente. Nós temos que ter um pouco mais de objetivo, mais de determinação nas coisas. Que não ficar sonhando com todo mundo. Vamos salvar uma andorinha e tem milhares no céu. Mas essa nós vamos salvar. Então, acho que é pertinente. Reconheço, acho que a colocação do Rafael é perfeita, nós temos que rever também alguns conceitos, tem mais gente precisando, eu também, mas essa aqui vamos resolver dessa, ok? Eu acho que é uma boa causa, ela está precisando, ela tem quem vai fazer a casinha, cuidar, vamos ajudar, inclusive, se for preciso, estamos juntos, né? É só uma sugestão, tá bem? Uma visão assim mais prática, que quando você fica mais velho, existe um negócio que chama maturidade, que eu gosto de falar, maturidade é uma coisa interessante. Você tem maturidade quando você para de ter ansiedade pelas coisas que você não conquistou ainda. E passa a ter gratidão pelas coisas que você já tem. Ok? Então a gente tem que começar a agradecer as coisas que nós já temos. Então nós já temos esse terreno. Nós já temos as pessoas que vão fazer. Então, muito obrigado por ter essa gente, por ter essas igrejas que estão empenhadas em fazer isso. A sociedade juntou para cuidar dela, já está bom. Nós não tínhamos isso antes. Então é só uma sugestão prática, porque nós vivemos num país que não como é que eu diria, justo, pô.
Então, se a gente pode ter uma oportunidade de fazer justiça, vamos fazer. Na sequência, nós vamos para o outro projeto, então, em discussão única também, um projeto aí que eu não participei, quero pedir perdão sobre a ampliação do perímetro urbano aí, da expansão, em função dos problemas de saúde que a minha sogra passou, mas confio em vocês, ok? Eu acho que a Canga precisa realmente expandir, ter a oportunidade disso, e eu vou hoje ter a humildade de acompanhar o voto de vocês. Eu não tenho opinião formada por não ter estudado esse projeto, quero pedir perdão para vocês. Não tive como fazer isso. Mas como todo mundo estudou, eu sei que o Rafael esteve empenhado nisso, o Dori, todos vocês, então eu acho que é uma boa coisa, mas eu não tenho opinião hoje. Eu vou seguir vocês hoje, pela primeira vez em 4 anos, eu vou seguir vocês. Então eu pediria ao Dori que fizesse também a leitura do parecer, já que o projeto é longo, já foi lido, para que nós possamos então avaliar isso, ok? Comissão de Justiça e Redação de Iacanga. Parecer. Matéria exame. Projeto de lei PMI 37/2016. Casa de origem Prefeitura. Dispõe sobre a ampliação do perímetro urbano do município de Iacanga e da outras providências. Relator, vereador Dorival Ferreira de Campos Filho. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa própria e exclusiva do Executivo Municipal, conforme estabelece o artigo 140, parágrafo 1º, inciso 3 do Regimento Interno desta Casa, submetido à apreciação desta comissão. No tocante à forma, se apresenta redigido dentro das normas legais, constitucionais e jurídicas, respeitado as leis vigentes, nada constando que possa impedir a sua apresentação ao plenário. Quanto ao mérito, o projeto atende às determinações concernentes às leis financeiras, não desrespeita a lei de responsabilidade fiscal e está dentro das normas da lei número 4.320/64. Com a aprovação da ampliação do perímetro urbano proposta nesse projeto, propiciará investimentos na construção de lotamentos com obras e infraestrutura, permitindo a construção de novas moradias, sendo fundamental para o crescimento e, consequentemente, o desenvolvimento do município. Face ao acima exposto, esse relator opina pela aprovação do projeto de lei PMI 037/2016, origem Prefeitura, por entender que o mesmo satisfaz todas as formalidades legais. Desta forma, é o que propõe aos demais membros desta comissão, assim ao parecer pela aprovação do presente projeto. Iacanga, 24 de novembro de 2016, Dorival Ferreira de Campos Filho, relator, decisão da comissão. Os membros da comissão, analisando o projeto e o relatório apresentado, são favoráveis à aprovação desse projeto de lei. Sala das Sessões, 24 de novembro de 2016. Dinorá Gomes de Moraes, Rafael Giovanni de la Porte Sedemac, membros. Ok, gente, o parecer está em discussão. Quem quiser falar sobre o parecer, que se manifeste. Ninguém querendo falar sobre o parecer, eu coloco então o parecer em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Então, o parecer foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Eu coloco agora o projeto em discussão. Quem quiser falar sobre o projeto, que eu faça pela ordem. Ninguém querendo falar sobre o projeto, eu coloco o projeto então em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Então, o projeto de expansão urbana foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Pauta do presidente encerrado. Vamos direto então a... Eu vou convocar todos já, para a próxima sessão e última, né, que vai ser no dia 15/12. E é a última sessão do mandato. Eu quero parabenizar todos que tiveram firme durante esses 4 anos aí. Desejar boa sorte aí para o Galego, né, que está chegando, para o nosso querido Assis, né, que vocês tenham muito sucesso, sejam muito felizes. A gente vai torcer muito por vocês, pode ter certeza. E a Canga precisa de mais energia agora, porque nós vai cansando, cara. Vai chegando no final aí, as pessoas ficam meio cansadão mesmo. Então, chegar uma turma com mais vigor de querer fazer as coisas, sempre é bom dar uma renovada nos ares aí. Então, sejam bem-vindos, muita sorte. E se a gente puder ajudar mesmo estando fora, viu? Pode contar conosco, que o importante é sempre Iacanga. Iacanga está acima de nós, sempre vai estar. Nós temos que trabalhar para que nós possamos ter uma sociedade mais justa e mais, como está a velhinha cuidando aqui, cuidar da nossa juventude, das nossas crianças, né? Tem até um pensador que fala uma coisa que eu gosto muito, que falou: a maior distância que você vai percorrer na sua vida pública, ela é medida
pelo carinho, pelo amor que você tiver pelas suas crianças, pelo carinho pelos jovens, né? Pelo respeito para com os idosos, pela gratidão para com eles, que é o que nós estamos fazendo com essa velhinha, pela solidariedade com os idosos, com os doentes, os enfermos, e pela tolerância com os incapazes, né? Porque em alguma fase da nossa vida nós vamos ser tudo isso. Então é importante ter essa mensagem para que vocês possam abraçar a cidade mesmo com muito carinho, muito amor. E eu tenho certeza que pese todas as divergências políticas, na hora de convergir, a cidade vai ser a meta de vocês, ok? Então, pelas explicações pessoais, tem alguém? Tem, senhor presidente. Eu gostaria, antes de iniciar as explicações pessoais, pedir a dispensa hoje para dar das explicações pessoais, que eu tenho um compromisso com o pessoal da CDL, um evento da CDL. Ok, não tem. A explicação pessoal já não é uma obrigatoriedade, mas então está dispensado. Agradeço. O primeiro inscrito é a vereadora Sérgia. Eu vou passar para a vereadora Sérgia. Pode deixar com a Adina. Com a palavra, vereadora Sérgia, 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhoras secretárias, senhores vereadores, senhores presentes, senhores internautas. Bom, gente, hoje é Dia Internacional da Luta contra a AIDS. É um dia importante, né? Haja visto a AIDS. Então, não vou cumprimentar todos os aidéticos, que não vai pegar bem, né, senhor? Não vai ficar legal. Bom, gente, eu deixei para falar sobre o projeto de lei 038 da irmã Isaura, nas explicações pessoais. A irmã Isaura é uma pessoa carente, realmente. É uma senhora que faz orações aqui na cidade e de grande valia, principalmente para os evangélicos, né, para toda a comunidade, mas principalmente para os evangélicos, que ela tem mais acesso. E só para ilustrar um pouquinho, ela é sabido, porque eu frequento a casa dela, o prefeito Chico, ele ofereceu uma casa para ela, para a irmã Isaura, no lar dos idosos. Só que ela não aceitou. E ela teve os motivos delas compreendido pelo prefeito na época. Porque ela é uma pessoa que atende diariamente e noturnamente outras pessoas. Então, de dia e de noite. Tem pessoas que vão lá para ser assistida por elas, que vão lá para ela fazer orações. E ela não se sentiu à vontade de estar no lar dos idosos e atrapalhando o movimento dos outros idosos. Então, é isso que eu gostaria de ter falado no microfone aquela hora, mas o microfone falhou, né? Então, foi assim, iniciativa do prefeito Chico de ajudá-la antes. Só que não deu certo, que ela falou assim, eu não vou sair aqui da minha casinha, que ela mora na Rua Recife, na Vila de Tábua, que eu tenho toda a liberdade de atender quem eu quero, a hora que eu quero. Lá no Lar dos Idosos, eu não vou ter essa liberdade. E eu não posso deixar a minha missão, que é de orar pelas pessoas. Então, não vai ser conveniente para mim aceitar essa casa no Lar dos Idosos. E ela, apesar assim, da idade, é uma pessoa que se cuida bem, certo? É uma pessoa assim, bastante lúcida, né? Que ora pelas pessoas, né? E que precisava, assim, um espaço que desse liberdade para ela atender as pessoas, né? Então, acho importante falar isso também, né? Que ela gostaria, sim, de um terreno, de uma ajuda, mas que fosse também nas condições dela, né? Para ficar bom para ela também. E hoje eu parabenizo o projeto Colezé, que teve a iniciativa do concurso Garoto e Garota A Cor do Brasil, em comemoração ao mês da consciência negra, né? E foi muito bonito. Eu não tive oportunidade de estar lá, que eu tive outro compromisso na faculdade, mas é importante a iniciativa do Colezé, né, de estar ressaltando a raça negra. Então, parabenizo. Por hoje é só. Boa noite a todos. Muito bem lembrado, inclusive. Próximo. Vereador Rafael. Vereador Rafa. Dispensa. Próximo. Vereador Bruno.
Bruno, pela ordem, 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, segunda secretária, nobres edis, senhores e senhoras que nos dão a honra da presença, amigos internautas. Só concluindo ainda a pauta de expediente, depois a ordem do dia, referente ao projeto de doação do terreno. A vereadora Sérgia colocou muito bem colocado este caso, porém, eu embora tenha sido favorável à urgência especial, fui favorável ao projeto como vereador Rafael, mas nós precisamos sim reconhecer tecnicamente alguns pontos e não deixar isso passar adiante mais vezes. Espero que para a próxima sessão já não tenha nada mais parecido, porque foi assim com a doação do terreno, a venda do terreno do Jardim Alvorada, do futuro Jardim Alvorada, foi assim na última sessão de Câmara que deu aquela polêmica toda. Agora com esse terreno, foi assim também referente ao aumento salarial que não houve para os funcionários públicos na gestão de 2016. E é o que o vereador Rafael coloca, e nós temos sim, senhor presidente, contradizendo o voto e a explicação do vereador Rafael, mas sim a lógica legal das coisas, nós temos sim que dar legalidade e deliberar de forma constitucional as matérias. Infelizmente, eu discordo quando Vossa Excelência diz que nós temos que salvar apenas uma andorinha. Concordo que essa andorinha é mais viável neste momento, é mais prático, mas imagine se todas elas sobrevoarem sobre nossas casas pedindo a mesma coisa, que são os direitos iguais. Infelizmente, ficaremos de mãos atadas. Reforço o que o vereador Rafael citou, porém, fui favorável por conhecer realmente a necessidade e conhecer um pouco melhor de causa própria, no caso dessa senhora Isaura. E apenas esclarecendo para a vereadora Dinorá, acho que foi mais ou menos isso que a vereadora Márcia citou comigo enquanto estava sentado, o que proíbe o Ministério Público, salvo engano, não é a atuação, não é a moradia no local. Isso está beleza, está bacana. Mas toda e qualquer assistência, residência, associação, clube, que venha ter intervenção pública, tem que seguir alguns critérios rigorosos. Por isso que existem idosos lá. Está perfeito para moradia. Mas até então, mantido por iniciativa privada, não pelo poder público. Acho que foi o vereador Dorival, que já saiu, que citou a moção, muito bem colocado, apoiado por todos, referente à Chapecoense. Acho que isso não precisamos estender mais, porque é uma coisa que é inacreditável, né? Mas se podemos extrair alguma coisa boa disso tudo, que demos a mão à palmatória e reconhecermos, aprender no exemplo de moral e cidadania que a Colômbia está nos dando como país, como a sociedade civil, referente ao apoio e todas as saudações que lá estão fazendo. Quero agradecer aqui ao prefeito Chico por atender minha indicação, inclusive já passou batido algumas sessões passadas, devido ao tempo, por ter atendido a minha indicação da instalação do ponto de ônibus na Avenida das Acácias, ao lado da Praça do Cristo, na entrada da cidade. Ponto de ônibus que serve tanto para os trabalhadores da usina, que não é a usina Iacanga, que já tem um ponto local fixo lá na área do Clube de Rodeio, que inclusive tem uma briga judicial até hoje aquilo lá, mas sim para atender os trabalhadores de outras usinas, bem como os passageiros de ônibus intermunicipais, que lá se abrigam há uns 2 meses, 1 mês e meio, salvo engano, da chuva, do sol, do relento, ao pegar o ponto ônibus trabalho de madrugada. Agradecendo também ainda ao prefeito por reconhecer e confiar no trabalho desta oposição que vos fala, solicitando
e autorizando, mesmo em dias de vaca magra na Câmara Municipal, viaje ao Parlamento do Congresso Nacional, bem como aos Ministérios da Saúde e do Esporte, pois, salvo engano, acho que Vossa Excelência pode esclarecer depois melhor, parece que os cofres da Câmara não andam de bem a melhor, mas tivemos a necessidade de ir, e nós não podemos deixar de trabalhar até o último dia, 31 de dezembro, mesmo em recesso parlamentar, porque é para isso que o cheque de cada um dos senhores e senhoras dessa bancada já caiu esse mês. Não podemos deixar e nem privar do direito de exercer o mandato em prol de dificuldade financeira. Bem como, então, devemos recorrer a vias judiciais ou qualquer outro tipo de custo para manusear recurso, mas não impedir, exatamente por estarmos realmente cansados, desgastados no final do mandato, mas por causa de dificuldade financeira. E já adentrando ao assunto desta viagem, estarei discutindo com o prefeito Chico antes de divulgar qualquer coisa oficial, mas já adianto a todos que no Ministério da Saúde, algo muito bom, se não já aconteceu, irá acontecer por esses dias, para concluir a Academia da Saúde. No Ministério do Esporte, aquela quadra que foi através da intervenção de quase toda a Câmara, porque o Carlão Cardoso, na época secretário, aqui hoje vereador, junto com o nosso amigo Pachani, ainda quando o ministro Aldo Rebelo, ministro do Esporte do PCdoB, onde presidia o partido na cidade, juntamente com a bancada do vereador Edson e da vereadora Sérgia, a vereadora Sérgia intervindo também junto ao Pachani e idas e vindas do prefeito Chico, porém essa quadra dos R$500 mil de São Vicente Quilombo até hoje somente foi pago parcialmente 50% deste valor. E infelizmente, provavelmente, não será pago este mandato restante. Já na Alesp, na Assembleia, nós estamos querendo concluir, já que assim o provedor da Santa Casa nos deu a honra de conceder o funcionamento da máquina de raio-x tal sonhada, da conquista dessa bancada da oposição, estamos querendo concluir também esse pedido já carimbado de emenda, o qual seria para a pista de skate, onde também o vereador Carlos tem uma emenda, e nós, em comum acordo, certo, vereador Carlos, mudamos o objeto para o centro de lazer a céu aberto na estância Iacanga, com equipamento de academia ao ar livre, bem como brinquedos recicláveis para aquele local. E estamos aguardando também o pagamento desta emenda. E já para encerrar, senhor presidente, não ser muito cansativo, nesta ida a São Paulo e a Brasília, esses últimos 2 dias, tive a infelicidade de sentir na pele, bem como o sargento Assis, o Wagner, o Galego, se já não sentem, por serem apenas eleitos, e nós exercendo o mandato, da discriminação, da desvalorização da classe política de todos nós. Classe essa política que também está sendo hoje um pouco massacrada por apenas mídias desnecessárias, batendo na tecla em prol do Ministério Público e do magistrado. Por coincidência, a emenda que causou essa polêmica toda, referente à PEC contra a corrupção, anticorrupção, foi do deputado federal, o Everton Rocha, do Maranhão, meu líder do PDT na bancada federal. E ao chegar no gabinete do mesmo, muitas coisas foram esclarecidas, e eu aproveito para compartilhar com vocês, nobres vereadores, e os amigos que nos assistem em casa. Realmente, foi sim aprovada a madrugada fora as 10 medidas. Mas não foi começada às escuras, não foi começada fora do expediente, e sim estendeu-se devido à demanda de discussão, porque ao contrário da nossa casa, não se tem horário para terminar. E lá são mais de 500 deputados para se falar.
Mas o grande chance, senhor presidente, que eu acho que tem que ficar claro na cabeça de cada um de nós cidadãos e exercendo o mandato de político, é o porquê e qual a emenda de verdade que a mídia não divulga. Referente a direitos iguais para todas as classes. O que está sendo vendido na mídia é que é uma represália à ação da Lava Jato. Algo que não procede, pelo menos na votação, porque hoje eu vendo um artigo, notei que ouve-se falar até mesmo da Procuradoria-Geral de um retrocesso a essa Lava Jato. Aí eu pergunto para os senhores, haverá retrocesso se o crime de Caixa 2 passará a ser crime hediondo? Não, é o que está sendo votado agora pelo Senado e foi aprovado pela Câmara. Haverá retrocesso se, independente do valor o que for subtraído para si ou para outro do poder público como agente político, ser condenado? Não. Haverá retrocesso se a prova ilícita hoje for considerada nos autos? Não. E se toda essa mobilização do judiciário, esta sim passar, voltaremos a estaca zero e não voltaremos ao retrocesso e ficaremos como estamos. O que está pegando são atos como o caso daquela juíza que manteve uma jovem de 15 anos, carcerada, com 30 homens em cela. Acho que todos os senhores se lembram. E essa juíza teve como punição apenas suspensão de 2 anos pelo CNJ, mas ainda recebendo seus vencimentos. O que está pegando é nós, políticos, temos que ficar aguentando desaforo em mídias sociais, quando se julgam necessário a trabalharmos voluntários ou por salários mínimos, mas desembargadores ganhando 170 mil reais de salário e aumentando seus próprios salários. O que está pegando é nós sermos fiscalizados pelo Ministério Público. Nós que eu falo, não é esta casa, não é o vereador, não é uma cidadezinha de 10 mil habitantes, nobres amigos. É a classe o qual vocês e nós fazemos parte. Tem muita gente safada e corrupta, sim, naquele Congresso. Mas não podemos deixar, senhor presidente, e eu faço questão de dizer, até o último dia de vida, que fui, sou e serei político até o fim. Porque o meu mandato, eu não me comparo com aqueles que estão errando lá no Congresso, e sim pela política da boa vizinhança, visando o prol, fazendo oposição de forma correta. E encerro a minha fala saudando uma fala do líder pedetista, Leonel Brizola, onde diz que os direitos iguais, estes sim são para todos, mas os privilégios somente para as crianças. E no judiciário, na promotoria, não tem nenhuma criança. Sem mais, senhor presidente. Concordo em gênero, número e grau. Mais alguém? Vereadora Dinorá. Vereador Dinorá, pela ordem. Senhor presidente, nobres colegas, todos os presentes que nos dão a honra. Bem, em relação ao projeto de lei da moção 006/2016, gostaria apenas de complementar, como os outros já disseram, que as pessoas, os dirigentes que tenham mais consciência e analisem esse combustível antes de sair. Porque de tudo que nós ouvimos através da televisão, através da mídia, é que realmente houve falha humana nesse sentido, que colocou a vida da maioria em risco, infelizmente. E que Deus os tenha e que conforte essas famílias enlutadas, que nós sabemos que não existe dor maior para mãe, para pai, para filho, uma perda desse tamanho. Em relação à doação do terreno, a dona Isaura, a preocupação que eu tive quando cheguei na Câmara hoje e li, foi a mesma que o vereador Rafael colocou, em relação a outros velhinhos, porque realmente eu pensei, há vários em nossa cidade, e como nós vamos fazer isso
Com a colocação da vereadora Sérgia, porque também conheço a irmã Isaura, entendi perfeitamente que lá no Recanto dos Idosos ficaria complicado para ela atender as pessoas, que realmente ela não se opõe e faz oração a todos que a procuram. Mais uma vez, quero parabenizar o Colezé. Olha, esse projeto veio para ficar. A Silvana me disse um dia, se eu não conseguir dar continuidade nos anos posteriores, eu plantei a semente. E realmente ela plantou a semente, porque eu fui assistir, foi encantador, parecia que estava em outra cidade. Nosso vereador Carlos estava presente, inclusive comandando lá, ajudando as meninas. Um espetáculo, de tirar o chapéu, vamos usar uma expressão assim. O Paulinho, ele é maravilhoso, é uma pessoa de extrema competência para realizar tudo o que ele tem feito, porque já foi a segunda votação. O ano passado ele fez sozinho, num lugar mais sem tanta publicidade. Então, estão de parabéns. A Silvana, leve a ela meus abraços. A Cristiane, também, de extrema competência. E todos que lá trabalham. E liderado pelo Paulinho, que é espetacular. É um projeto que, com certeza, trará, e já está trazendo grandes benefícios para as crianças. A gente percebe o envolvimento delas e, com certeza, vai tirar muita criança das ruas, que é o que nós sempre batalhamos por isso. A todos eles, meus parabéns. Muito obrigada. Ok, Dina. Mais alguém, bem? Ninguém mais. Eu pediria que o vereador Carlos... vou falar rapidamente sobre um tema que eu acho que vale a pena a gente relembrar. Senhor presidente, segunda secretária, nobres colegas, senhoras e senhores que nos dão a honra da presença, caros internautas. Eu queria só fazer uma retificação na fala do Bruno, que, na verdade, eu não disse que não existem outros velhinhos. Muito pelo contrário, existem muitos velhinhos com problema em Iacanga, tanto é que nós lutamos para passar a lar dos velhinhos. E eu encabecei essa luta, né, junto com o Nivaldinho, o padre Romildo, e que foi fantástico, conseguimos passar. Agora existe essa segunda etapa de nós ir nos adequando à situação para que nós possamos transformar Iacanga realmente num asilo para cuidar do velho com um enfermeiro, certinho. Nós não temos essa estrutura hoje e isso custa caro. Então foi isso que eu quis dizer. Mas hoje, nós estamos encerrando o mês de novembro, que é o mês dos negros. Esses dias da consciência negra, né? E eu estava esses dias lá num bar, e o cara, muito teatro, por que você é a favor das cotas nas faculdades? Falei, é muito simples. Porque nós que somos exatas, nós voltamos muito para... Não existe um problema sem uma raiz. Todo problema tem uma raiz. Você não pode analisar o problema sem ver por que ele existiu. Então, eu comecei a contar a história. No ano de 1550, os portugueses invadiram a África, pegaram os negros, tiraram do seio da família deles, jogaram no porão do navio, sem autorização deles, na violência, jogaram no porão do navio negreiro. E os que sobreviveram ficaram escravos nesse país durante 350 anos. 3 séculos e meio. E o negro, naquela época, ele podia ser morto como um animal, como um cavalo, não tinha punição nenhuma. Ele era um objeto como um porco, um animal qualquer. Então, foram destroçados, né? Então, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Era um domingo, 13h. E, na verdade, ela não deu a libertação que nós queríamos, ok? Na verdade, elas queriam se livrar, porque o Brasil foi o último país da América que libertou os escravos. O último, por imposição de países que não queriam mais a escravidão. Então, na verdade, foi uma gentileza forçada, porque estava sendo embargado as coisas no Brasil em função da mão de obra escrava. Então, na verdade, eles não deram a libertação para os escravos. Eles se libertaram deles e colocaram na rua, na época, 1 milhão de negros.
Mas não é qualquer negro. Velhinho, mulheres grávidas, crianças. Ok? Tanto é verdade que eles lutaram 50 anos para que eu voltasse à escravidão, porque eles não tinham para onde ir. Que liberdade é essa? Sem casa, sem ter para onde ir, sem um trabalho. Que tipo de liberdade é essa? É preciso entender história para saber o que nós estamos defendendo. Ok? Então esse pessoal foi escravo durante 3 séculos e meio, foram jogados na rua, não preciso mais de você. Essa que os capitalistas fazem, porra. É por isso que eu sou socialista, conforme foi colocado com o Bruno, que ele lidou lá o Leonel Brizola, porque existe uma história atrás disso. Eu não sou a favor da cota para o resto da vida, mas por um período, porque hoje você já viu 50% de professores negros, médicos negros, você viu 50%? A população brasileira tem 60% de negros e pardos, mas você não vê médicos negros, você não vê professores negros, é raro, né? Você não vê engenheiros negros, mas quando você vai na cadeia, está cheio, estão todos lá. Está todos na cadeia. Lá tem 90% de negros lá. Por quê? Porque o negro não quer nenhum favor, ele quer só a oportunidade que ele não teve. Então as cotas, para que as pessoas tenham que entender, elas não foram dadas para ajudar ele, coitadinho, que é tão inteligente quanto nós. Eles não precisam de favor de ninguém, não. Eles precisam da oportunidade que eles não tiveram em 3 séculos e meio. E é por um período só. Quando a gente tiver 50% de professores negros, de médicos negros, aí corta a cota. Nos Estados Unidos teve cota. Na África do Sul teve cota, depois que o Mandela ganhou. Por que aqui não pode ter? Então existe uma política ingrata, né? Então o que nós estamos fazendo é justiça. Foi a resposta que eu dei para ele. Ele concordou. E é claro que que os negros hoje não sofreram, não sofreram o reflexo do passado. Como não? Cadê os negros nas escolas? Cadê os negros na medicina? Eles estão na cadeia, porque não tiveram oportunidade, só isso. Então é por isso que eu sou a favor da cota, porque existe, quando você for discutir um problema, por maior que ele seja, é procurar por que ele existe, as raízes do problema, para que nós possamos cometer justiça, ok? Então essa é a mensagem que eu estou dando para o pessoal novo que está chegando aí, que nunca analisa um problema quando ele chega. Por que ele existe? Tem que haver lógica nas coisas, ok? Ninguém pode avalizar um projeto ou dar um voto favorável ou contrário sem que haja uma lógica. Sempre tem que haver uma lógica. E graças a Deus eu sempre persegui a lógica das coisas, porque você erra menos. A gente erra menos quando a gente faz justiça baseado na lógica, baseado na história e no que levou a ter esse problema. Ok? O problema não aconteceu do dia para a noite. Ele existe porque houve uma lógica para que ele chegasse nessa situação. Então é por isso que eu sou a favor da cota na escola, para os negros, pardos, índios, porque, na verdade, quem invadiu isso aqui não foram, os índios têm tanto mais direito que nós, porque eles eram donos da terra, ok? Nós invadimos, ok? Como foi os Estados Unidos, que é um país capitalista, né? E lá eles mataram 114 milhões de indígenas, ok? E todo mundo aplaude a imbecilidade que eles fizeram. Os caras jogaram 2 bombas atômicas no Japão, em civis, em velhinho, em criança. O maior crime de guerra que eu já vi na minha vida. Não existe e nunca sequer foi julgado. Eles são bonzinhos. Estados Unidos. E cá entre nós, viva o Fidel. Apesar de tudo, lá, a última frase dele foi interessante. Falou assim, hoje, milhares de crianças vão estar dormindo na rua, nenhuma em Cuba. Em que pese todo o regime duro, eles têm a melhor educação, que é o que nós não temos aqui, e a melhor saúde do planeta. Ok? Sobreviveram das cinzas e hoje eles têm uma estrutura. É claro que eu não sou comunista, eu sou socialista. Não compactuo com um monte de coisa lá, mas ele deixou uma lição muito importante, tanto é que foi reverenciado pelo mundo inteiro. Só a imprensa brasileira que colocou lá o ditador cubano. Todas as outras nações, o líder cubano. Okay? Ditadura é quando você a pessoa quer denegrir a imagem das pessoas. Ele teve as falhas dele, como todos nós temos, mas eu acho que ele fez algo muito útil e deixou muito exemplo para ser seguido, em especial na educação e na saúde, que é o que nós reclamamos nesse país. Não temos médico, tem os caras lá vai no Rio de Janeiro, tem cara nos corredores, as escolas todas aí,
querendo tirar a filosofia da escola. Por quê? Não quer que o aluno pense? Nós temos que pensar assim, discutir as coisas. Ok? Ninguém é dono da verdade, não. Nós temos que chegar e discutir os problemas nossos. Nós temos que abrir o leque, nós não somos dono da verdade. Nós temos que ter humildade de ouvir todo mundo e para poder errar menos. Porque se você tem uma habilidade, eu tenho outra, nós juntos vamos ser grandes, sozinho você não é nada. Então eu queria te dizer parabéns aí a semana, inclusive tem um projeto de lei aqui feito por mim, sobre a data da consciência negra. Fiz isso com muita consciência, né? Porque os negros ajudaram a construir esse país. Ok? Muito, muito, e merece todo o respeito de nós, que não somos negros. Aceitá-los como irmãos e como parceiros. É o que eu tinha para dizer nessa noite. Ok, gente, bom de retorno, a sessão está encerrada e vocês estão convocados então para a última sessão no dia 15 de dezembro, ok? Para a gente dar a despedida de todos aí, ok? Quero pedir perdão aí para o pessoal da festa amanhã, eu não vou participar em função da situação de saúde da minha sogra. Mas desejo boa confraternização para vocês, ok?